Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antônio Galvão com mais uma edição para o canal Pilastra da Verdade. Desta feita eu não vou aparecer no vídeo. Os protagonistas do meu vídeo hoje são o cristão Josafá e o Jason Ferrer, desse debate que foi muito legal, muito respeitoso, que eu quero comentar algo sobre esse debate logo no início. O debate foram umas 3 horas, mais de 3 horas, mas eu quero falar algo sobre esse debate, uns 20 minutos aproximadamente, porque os meus vídeos não são longos. Qualquer coisa eu faço dando continuidade, outros vídeos dando continuidade nesta live. Mas eu quero pegar o ponto crucial, o início. Eu quero agradecer a todos vocês pela interação no meu canal, os meus amigos que sempre estão me ajudando, deixando bem claro aqui que eu sou ateu. E o Jason Ferrer é meu amigo, também ateu, pensa igualmente a mim, ex-pastor, como também sou ex-pastor. E eu tenho do Jason carta branca, entendeu? Para colocar qualquer imagem envolvendo ele aqui no meu canal. Somos amigos. E por conta disso, eu posso fazer isso. E eu estou aqui colocando essa live diretamente da minha TV, e foi feito esse debate pelo canal do Josafá. Peço permissão também ao Josafá, que também foi um cristão muito respeitoso nesse debate. E realmente aqui eu respeito pessoas. E com certeza vamos para o vídeo. Eu vou estar também comentando algo junto com os dois aqui. O que eu acho. O que eu achei muito legal. E eu preciso falar um pouco sobre isso. Gratidão sempre é a palavra-chave. Hoje não vai ter madeira de dar em doido. E também não vai ter o conto do seu vigário, né? E vocês hoje não vão me ver. Mas esse debate foi muito legal. E teve algumas coisas aqui que foram faladas que eu gostaria de comentar também dentro da minha linha de raciocínio. Ok, pessoal? Vamos para o vídeo. Amparo lógico para se autodefender. E as noções que fazemos sobre os deuses, as noções que temos, tudo que pensamos sobre os deuses ou algum deus personalizados, não possui provas fidedignas. E eu não posso simplesmente chegar aqui no canal de vocês e eu não posso acreditar sem fatos, sem uma evidência. Eu não posso simplesmente crer em anjos, que anjos tiveram relações sexuais com os humanos e o próprio Deus engravidou Maria, uma terráquea. Eu não tenho como entender a encarnação de Deus, porque a encarnação de Deus não é um mistério, não é um paradoxo, não é uma contradição, mas é uma mentira exacerbada, desproporcional. A morte, por exemplo, a morte e a ressurreição de Deus é um outro absurdo erro dentro da teologia, é uma verdadeira antinomia. Então, minha gente, hoje eu penso que se nós pudéssemos refletir sobre essas questões seria muito importante. Inclusive, a Trindade Santa, composta por um Deus em 3 pessoas independentes, não é só confusa, mas isso é absurdo para uma mente coerente. Então, não vale a pena para mim, Agra, particularmente, ter um Deus, dizer que eu tenho um Deus, mas um Deus que não funciona, um Deus que não se revela, um Deus... Exatamente o que o Jason falou, e sempre eu vou estar dando pausa aqui para falar também o que eu penso. Olha só, o Jason Ferrer foi muito cirúrgico aí em falar isso, sobre as mentiras, da religião, envolvendo Deus, envolvendo a encarnação de Deus em Jesus, envolvendo uma virgem dar à luz ao Filho de Deus, muitas coisas. Não dá para acreditar nisso, mas eu fiquei muitos anos na religião, 25 anos, deixando claro aqui para vocês que o meu canal foi aberto depois que eu abri a mente, depois que eu realmente dei vazão para os meus neurônios funcionarem de uma forma racional.
verdadeiramente eu fui entender as mentiras pelas quais eu acreditava. E eu pregava, inclusive, tem vídeos na internet eu pregando como pastor. Os mais recentes eu tirei, né, quando eu realmente descobri que eu não acredito mais nisso e que eu sou ateu. Eu tirei antes de fazer o meu canal, eu cheguei a tirar muitos vídeos da internet, apagar canal, os mais recentes eu pregando, mas deixei os mais antigos. Eu deixei os mais antigos, até por prova, tá lá. Pastor Antônio Galvão pregando, se você quiser, ateu que não conhece, se quiser ir lá para ver realmente como eu me comportava como cristão, que eu já tenho um vídeo refutando eu mesmo aquelas mensagens que eu preguei. Então, justamente é isso. O que o Jesus está falando foi justamente o que eu pensei quando eu comecei realmente a entender de uma forma diferente, baseado em muitos acontecimentos na minha família, os rastros de derrota na minha família, sendo que tinha muitas promessas de vitória, não nada de vitória, e também as pesquisas que eu vim fazendo me deixaram de uma forma clara que eu sou ateu, porque eu tenho convicção. Mas os cristãos, tem muitos deles, como no caso de Josafá, não são pessoas que enganam. Tem muitos que enganam. Para mim é que são pessoas enganadas com a religião e que são alicerçadas em um conhecimento teológico que reforça a sua fé, a sua crença naquilo. Mas que se um cidadão assim como Josafá abrir a mente, como eu e o Geiso abrimos a mente, ele vai olhar para trás e dizer, poxa, como eu poderia acreditar nisso? Mas a gente tem que respeitar. Acima de tudo, a gente tem que respeitar. Vamos para o debate, né? Um debate muito respeitoso. Eu vou estar argumentando em cima de algumas coisas aqui. Não interage, não se comunica, mas vive por trás das sombras, por trás dos mistérios, por trás do oculto. Um Deus que é inconcebível, um Deus irracional, um Deus indetectável. Para que eu preciso de um Deus imperceptível, inaudível, um Deus que é indescritível, imaterial, indizível, incompreensível, incomparável, impalpável? Eu não preciso desse Deus. E a respeito da chave fundamental, a chave hermenêutica bíblica, certo? A respeito do Messias, onde os evangelhos, por exemplo, mostra a pessoa de Jesus Cristo como a chave hermenêutica do Antigo e do Novo Testamento. Alguém que mentiu covardemente sobre a sua segunda vinda nas nuvens, como também mentiu sobre a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, a restauração, inclusive, da terra e a instauração do milênio. Eu espero muito que nós possamos falar hoje sobre a chave hermenêutica do Evangelho, que é Jesus Cristo. Ok? Com você, Agra. Eu vou te fazer uma pergunta agora, baseado nisso tudo que você Observa acabou de a pergunta. dizer, né? Que é o cerne da questão, que é por onde eu vou tentar navegar aqui com você. Qual que é a sua concepção sobre fé? O que você entende? O que é fé? Segundo algumas etimologias, fé é simplesmente um sentimento. Vamos colocar assim, porque eu não vou usar Hebreus capítulo 11 para tratar a respeito de fé. Cada ideologia, cada movimento religioso vai tratar fé de esferas completamente diferentes. Mas antes do Geiso dar continuidade, ele vai falar, entendeu? A versão dele sobre fé, que ele quis dizer Hebreus capítulo 11, que está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se pode ver. Que na verdade já é uma mentira. Não tem sentido o significado fé em termo religioso. Olha só. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aquilo que a gente espera não tem fundamento. E como é que a fé pode ser o firme fundamento daquilo que ainda a gente espera? Observa que já não tem. A única coisa que na fé que você tem que ter certeza daquilo que a gente não pode ver é o vento, que a gente sabe que existe, porque a gente sente ele. A força elétrica que alimenta as lâmpadas, as máquinas. Aí tudo bem. Isso aí não é fé, é evidência. A gente sabe que existe. Mas a fé em termo religioso
É justamente aquilo que você não vê, aquilo que você não sente, você tem que crer. Então isso já é uma mentira. O Jason está certíssimo aí em falar sobre fé referindo-se a sentimento. É apenas um sentimento. Então não tem fundamento nenhum. Fé é simplesmente você acreditar em algo invisível, porém detectável, pelo menos isso. Então, fé é a arte de você acreditar em algo invisível, porém existente. Mas o Jason está fazendo uma colocação mais simples para vocês entenderem aí o que ele pensa sobre fé. A fé que Jason falou aí, ele realmente é uma fé evidente. Ele quis dizer uma fé evidente, uma fé com evidência. A fé religiosa não é uma fé com evidência. É a fé com crença. Acreditar sem ter evidência. Deixando claro aqui. Vamos lá. Algo que é invisível e que só existe dentro da sua imaginação. Não se concretiza no mundo real. Quando a gente chama a atenção para que a pessoa possa explorar esta sua fé, ela não funciona. É como ter fé em Hermes, Zeus e por aí se vai. Exatamente. Bom, deixa eu colocar aqui a minha análise. Vamos ver o raciocínio dele. Entendimento bíblico. E aqui que eu vou comentar. É justamente isso aí que você falou. É acreditar e crer em algo que você não vê. Esse é o grande mistério do cristianismo. É você crer em algo que os seus olhos não veem. E por que eu tenho que ter fé para crer em Deus? Justamente porque Deus, ele não é feito ou fabricado de nenhum dos elementos da terra. Não tem ar nele, não tem água, não tem nada. Nenhum desses elementos da terra. Porque Deus, ele é um elemento fora, extra-terra. Ele é... Observa, ó. Infelizmente, Josafá, você definiu o que é fé no meio religioso. Que é totalmente a fé diferente da fé que Jason falou. O Jason falou de uma fé evidente. Uma fé com evidência. Por exemplo, Jason falou de uma fé de algo que existe e que a gente não vê. E que é invisível. Mas que existe. Porque a gente sente que existe. A fé religiosa não. É apenas uma imaginação da existência. Isso que você quis dizer. Então essa fé, infelizmente, Josafá, é uma fé enganadora. Essa fé que engana. Porque no momento que mais você precisar, você vai usar a tua fé. E a tua fé não vai resolver nada, meu amigo. Josafá, se você assistir esta live, observe. Eu faço minhas as palavras do Jason, falando sobre fé. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Essa fé, ela não tem efeito. A fé religiosa não tem efeito. Eu vou dizer por quê. Porque fé na Bíblia e crer é a mesma coisa. E a Bíblia, a tua Bíblia diz que se não crer, já está ou será condenado. Está escrito assim na tua Bíblia, que você sabe aonde é o texto. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Tem que ter essa fé para não ser condenado. Mas só que depois vem os sinais da prova desta fé. Se não tiver os sinais, então essa fé não existe. Se você não tiver, Josafá, esses sinais, esse poder para fazer acontecer esses sinais, logo a sua fé também não existe. E você estará tão condenado quanto a gente, com todo respeito à sua pessoa. Se caso existir um Deus, existia esse lado religioso como certo. Porque diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Aí vem falar dos sinais, entendeu? Fala, porá as mãos sobre o enfermo e curarás, entendeu? Fala, se beber algo mortífero, veneno, não fará dano algum. Então, se não tem esses sinais, então não crê. E se não crê, não tem fé. A fé e crer é a mesma coisa. O próprio Jesus falando sobre fé, Josafá, falando sobre fé. Ele falando sobre fé, ele colocou uma semelhança de um pequeno grão de mostarda, vocês sabem disso. Quem tiver a fé semelhante ao grão de mostarda,
tem autoridade e poder para fazer um monte se deslocar e precipitar no mar. Eu te pergunto, você tem essa fé? Claro que não. Então, para falar de uma fé como essa, tem que ter a evidência da fé. Faço minhas as palavras do Jason. Parabéns, Jason. Vamos assistir mais um pouco. Fora da terra. Então, quando você remove a fé, Deus não existe. Eu lembro que eu entrei na casa de um rapazinho e ele estava estudando e eu estava conversando com o pai dele. Ele entrou do estudo. Ele quis dizer que Deus só existe por conta da fé. Não, porque eu estou lendo um livro que prova a existência de Deus. Eu falei assim, olha, por esse caminho você vai cair do cavalo. Ele falou, por quê? Eu falei assim, porque Deus, ele não existe. É a minha fé quem torna Deus existente na minha vida. A fé é a ponte que liga. Agora o Josafá chegou onde eu quis. Aí eu entro em tudo. Ele quis dizer que a existência de Deus é baseado na fé dele, ou na fé de qualquer religioso. Josafá, você chegou onde a gente quer, cara. Você quis dizer, em outras palavras, que quando o ser humano morre, o Deus dele morre com ele. Pronto. E é isso mesmo. Inclusive, até fizeram uma mensagem no meu canal há pouco tempo. Um inscrito aí, eu mando um abraço para ele, que eu não lembro agora o nome. E disse assim, Deus morre quando o último ser humano morrer. Aí Deus morre. E é verdade. Então você quis dizer que se você não tiver fé, Deus não existe. Então, Josafá, você quis dizer que se você não tiver fé, Deus não existe. Mas a partir do momento que você tem fé, Deus existe. Então, Deus é dependente da tua fé. Então, logo, esse Deus não existe. Porque a fé que você diz que tem, não tem como você provar que tem. Porque na Bíblia, para ter fé, tem que fazer um monte, precipitar do lugar e precipitar para qualquer canto. Que é a fé do grão de mostarda. Ou então, colocar a mão sobre um enfermo e curar. Você não faz isso, né? Claro que não. Você não consegue fazer isso. Tem que ter essa autoridade. Ah, mas Jesus não permite. Não. Jesus disse que terão essa autoridade. E por que não está acontecendo isso? Vamos continuar aqui. O mundo material na minha vida ao mundo espiritual. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Ele insistiu. Eu falei assim, vamos supor que você vai defender uma tese de doutorado agora. E você vai... Quero mandar um abraço para Soraya aí, que Deus existe. passou uma frase, peraí. Um abraço, Soraya, para você. Se você conseguir sustentar sua tese em 30 segundos, sem que eu te interpele e você não consiga responder, você leva o seu diploma. Ele falou, tá bom, eu fazendo um teste. Ele começou dizendo assim, eu creio, falei, ponto final, perdeu. Ele, como assim? Você não pode usar a palavra creio, porque você vai ter que provar a existência de Deus. Provar a existência de Deus, você vai ter que chegar a Deus através de métodos matemáticos e empíricos. E nisso, jamais você vai chegar a Deus. Tá? Porque o que difere a nossa geração da geração do Velho Testamento é justamente porque nós não vemos, mas nós cremos. Né? E aí já vai entrar as experiências pessoais. Eu não entendi muito o que ele quis dizer. Ele quis dizer que o cidadão lá não podia usar a palavra crer. A pergunta é essa, Josafá. Qual é a diferença que tem em crer e ter fé para vocês? Porque na Bíblia, crer e ter fé é a mesma coisa. Só muda o sentido da palavra. A cronografia da palavra muda. Mas ter fé na Bíblia e crer é a mesma coisa. E se eu acredito em algo, isso prova que eu tenho fé. Isso prova que eu tenho fé. Então, é por isso que eu digo que o meio cristão, o meio religioso, é um meio enganador. Que engana a mente das pessoas. Vai enganando. E as pessoas vão vivendo dentro de um engano. Vão se enrolando numa bola de neve do engano. Dentro de uma bolha, aquela bolha que ele fica rodando dentro da bolha o tempo todo, sem ter saída. E ele vai ter que encontrar uma forma de sobreviver dentro dessa bolha, já que ele não quer furar a bolha para sair. Aí é que está o segredo, Josafá. Aí é que está o segredo. O Jason Ferrer está sendo cirúrgico aí. Entendeu? Tanto que o Jason aqui, ele não está falando muito aqui no momento,
porque a fala está sendo do Josafá. Mas vamos para frente, que a gente vai colocar a parte que Jason fala também, e ver que Jason ele é crucial e cirúrgico naquilo que ele fala. Esse é o pensamento dos ateus que raciocinam, dos ateus que são racionais de verdade, dos ateus que querem realmente que as pessoas se libertem da religião, porque a religião é uma farsa, é uma mentira. Né, que eu não vou trazer isso aqui para o debate, onde a gente já deixa de crer apenas pelo ouvir, né? Que é outro detalhe que eu vou apontar aqui. A própria Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir da palavra. A única coisa que Deus deixou para nós para despertar a fé é quando você ouve o Evangelho. Isso é bíblico. Parece quando você ouve o Evangelho. Olha só. Ele disse o seguinte, que a fé, é o que está escrito mesmo, que a fé é pelo ouvir. Engraçado, né? Você vê que a fé ela veio de fato para enganar as pessoas. Ela existe para enganar as pessoas. Já pensou se a gente tem que acreditar em tudo que a gente ouve? Você que está me assistindo aí, ouvindo eu falar, ou meu amigo ateu, ou até religioso que estiver aí no vídeo, assistindo esse vídeo, olha o que ele falou. E realmente é aquilo que é sustentado dentro da palavra da Bíblia, do Conto do Seu Vigário, e dentro da religião. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De Deus da onde? Palavra de Deus de onde? Deus nunca falou com ninguém. Ninguém nunca ouviu a voz de Deus. Só a Bíblia diz que sim. Que Moisés ouviu a voz de Deus. Que Abraão ouviu a voz de Deus. Muitos profetas ouviram. Mas na Bíblia. Fora da Bíblia, eles dizem, eu ouvi a voz de Deus, mas não tem prova. Tem muitos aí que dizem que ouve a voz de Deus. Mentira. É a voz do homem. Mas ele quis dizer que a fé vem pelo ouvir. O ouvir, já pensou? Por exemplo, já pensou, digamos que eu sou casado, tenho uma esposa. Aí digamos que alguém quer destruir meu casamento. É uma hipótese. Eu vi sua esposa lhe traindo em tal esquina ou em tal local. E foi mentira, digamos que fosse mentira. A pessoa está fazendo isso para destruir meu casamento. Aí a fé vem pelo ouvir. Aí eu vou matar minha esposa? Aí eu vou separar meu casamento? Sem ter subejas provas? O que é que eu vou ter que dizer? Não, você vai ter que dar provas, evidências. Você viu minha mulher me traindo? Aonde? Com quem? Quem foi? Você prova? É isso, Josafá, que você precisa aprender. Você tem que sair dessa infantilidade religiosa, meu querido. Você mostra ser uma pessoa muito educada e conhecedora, mas você está bêbado pela religião, infelizmente, meu amigo. Infelizmente, com todo respeito à sua pessoa, eu fiquei 25 anos tendo a mesma linha de raciocínio seu. Eu estaria aí no seu lugar, falando tudo que você está falando há 8 anos atrás, 7 anos atrás. Mas eu abri minha mente, eu aprendi. Naquela live lá com o Sabino deixou claro para você que ele tinha a mesma fé que você. Mas quando ele aprendeu a verdade, entendeu a verdade, ele deixou de crer dessa forma. Então não vai com isso, a fé vem pelo ouvir, não. Alguém pode chegar para você e falar algo para você ouvir que não é verdade e jogar você num buraco, de uma forma figurada, jogar você num abismo. Então, isso é mentira, é uma mentira da religião e da Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que Deus! Que Deus! Já pensou chegar alguém na tua mente e dizer, Josafá, irmão Josafá, Deus mandou me dizer, a minha palavra não, a palavra de Deus. Deus mandou lhe dizer que você separe da sua esposa, porque sua esposa está lhe traindo. É uma figura de linguagem. Ou então, Deus mandou, eu não sei se você tem filhos, mandou lhe dizer, é Deus que está falando, que você repudie o seu filho ou sua filha, porque estão fazendo algo contra você, contra a sua pessoa, contra a sua família. Que você expulse de casa seu filho ou sua filha. Você vai fazer isso, Josafá? Você vai fazer isso sem ter provas e evidências? É isso que nós ateus queremos deixar claro para vocês religiosos. É isso. Olha, tá tão legal aqui eu fazer esse argumento que eu não estou nem deixando prosseguir, porque logo o Geiso vai falar muitas coisas importantes, mas está na live. A fala do Geiso está na live, nessa live.
Eu acredito que eu vou dar continuidade nesta live em outros vídeos, que já está chegando aqui no horário de eu finalizar o vídeo. E eu vou dar continuidade porque o Jason vai falar coisas importantes. Quem sabe eu posso fazer o vídeo 2, o vídeo 3, o vídeo 4, quem sabe porque essa live é muito importante, esse debate está sendo muito importante, mas eu tenho que falar isso sobre fé. Essa fé é uma fé mentirosa, engana as pessoas, viu, Josafá? E qualquer religioso que estiver assistindo e ouvindo eu falar, a fé é uma mentira. A fé vem pelo ouvir, é uma mentira. Alguém pode inventar e você ouvir e jogar você num abismo se você não quiser prova nem evidência. Ah, Deus falou, então tem o que ouvir. É a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então, eu não engulo isso não, entendeu? Eu não vou engolir isso jamais. E eu tenho certeza que aqueles que estão me assistindo aqui entendem a minha linguagem. Vamos para frente. Se você puder repetir pelo menos 20 segundinhos aí, porque de verdade eu não entendi. Eu não sei se o público entendeu, mas eu não... Deu uma travada legal para mim aqui, tá? Não, tá ótimo. Deu mesmo, porque a gente entende, porque a sua imagem começa a ficar quadriculada, porque o seu programa ele abaixa a qualidade para te segurar online, né? Aí, em último caso, ele tira a sua imagem e deixa só o áudio, no último caso. Não, dá para ver que está mesmo ruim a internet. Então, o que difere o Novo Testamento do Velho é justamente a arte da fé, né? Olha só o que Deus vai dizer. insere a fé, né? Já não é mais pelo ver. A obra de Deus no Velho Testamento, ela era manifesta visualmente, né? Tanto que o operar do Espírito olha que era perigo ele está dizendo a respeito de fé. Superpoderes, Foi o que eu falei aqui. Homens dançavam quando sentiam a presença de Deus, outros faziam descer fogo do céu. Hoje nós não temos mais isso. Que isso nunca existiu, viu, Josafá? Isso nunca existiu. Que é tudo fora da lei da física, meu amigo. Nunca existiu, é tudo mentira, nunca foi provado nada disso. Fogo descer do céu, mar se abrir, Jordão se abrir, homens lançados na fornalha e não se queimarem. É tudo conversa para boi dormir e acordar no matadouro, viu, meu amigo Josafá? É tudo mentira, viu? 25 anos que eu fiquei lá, eu entendo um pouco também sobre teologia. A teologia engana muito. É tudo mentira. Tudo baseado dentro de um livro que também é réplica de livros, de outros livros lendários de outros deuses. E principalmente deuses gregos. Tudo isso você tem que entender. Nunca aconteceu mar se abrir, fogo descer do céu, Elias subir do redemoinho, carruagem de fogo, tudo mentira. Tudo não se tem nenhuma evidência disso. Mas quando você leva a fé pelo ouvir, aí é mais perigoso. Aí é perigoso, cara. Muito perigoso. Porque você pode ouvir algo que seja uma mentira e achar que foi Deus que mandou e acontecer algo muito ruim para você. Então, não é isso que nós ensinamos, nós ateus aqui. Nós ensinamos que se é para ter fé, tem que ser por evidência. Eu quero ter essa fé que você tem agora com evidência. Se vocês não tiverem a prova, a provar por evidência, assim como o vento não existe, mas tem a evidência que ele existe, porque ele sopra, assim como o ar que respiramos é invisível, mas eu respiro, sei que ele existe, isso é evidência. Assim como a força elétrica que alimenta as lâmpadas e as máquinas, eu não vejo, mas eu vejo as lâmpadas acesas e máquinas funcionando, então sei que isso é fé com evidência. Então, esse tipo de fé aí é uma fé mentirosa, infelizmente, meu amigo. Busque mais para que você não venha perecer com isso, porque eu acredito não acredito que você vai ficar até o final da sua vida, né? Uma pessoa inteligente que você é, acreditando nessa mentira chamada fé, essa fé religiosa aí, viu? Vamos finalizar o vídeo aqui. Eu ouvi mais um pouco para finalizar o vídeo. Deixando claro para vocês aqui, olha, eu não ouvi bem ainda o Geiso. Eu vou fazer outro vídeo de número 2 para ouvir o Geiso falando também aqui, para me falar algo sobre o que o Geiso falou. Mas o que o Geiso fala, vocês sabem que é a mesma linha de raciocínio minha. Na verdade, essa live aqui é mais para também comentar a linha de raciocínio do Josafá. Mas eu vou fazer depois o vídeo número 2. Vou deixar o Geiso falar um pouco. Eu vou falar também dentro da linha de raciocínio do Geiso. Ok, pessoal? Vamos ouvir mais um pouquinho aqui e eu vou encerrar o vídeo. Né? Porque o método de se aproximar a Deus é unicamente crendo na mensagem. Ô, Josafá, eu vou ter que discordar de você quando você coloca o elemento fé para a existência de Deus.
O elemento fé, ele não seria preciso. Você não precisa ter fé para acreditar Exatamente, no eletromagnético, na força nuclear alta, na força nuclear baixa. Você não precisa ter fé para acreditar na eletricidade, ainda que essas coisas sejam elementos invisíveis. Foi o que eu falei aqui. Existentes. Quando você me perguntou, você pode me definir fé? Eu falei, posso. Definir fé de acordo com o que eu imagino, com o que eu penso e com o que vamos dizer, universalmente aceito. Então, eu digo que fé é você acreditar no invisível, porém, esta tal coisa é existente, independente de qualquer coisa. Olha só, o Jason, eu finalizei o vídeo aqui, vou finalizar o vídeo, depois vou dar continuidade com o Jason falando, porque justamente o Jason vai falar aquilo que eu estou alimentando aqui também, que eu estou falando aqui, sobre a fé. Justamente o Jason está falando de uma fé baseada em evidência, de algo que é invisível, mas que existe de fato. Quero mandar um abraço a todos os meus amigos que ficaram até agora comigo nesta live, ou melhor, nesse vídeo, mostrando esta live debate. E eu achei interessante, foi com muito respeito. Mando um abraço para Josafá e sua família, um abraço para o meu amigo Jason Ferreira e sua família, e deixando claro aqui, já no final desse vídeo, que esse canal justamente é para isso. Esse canal é para isso. Esse canal é justamente para defender a visão ateísta contra fábulas e mitos do lado religioso. Esse canal é para isso. Claramente deixando para vocês a favor daquilo que é verdade dentro do contexto natural. Ok, pessoal? Um abraço. Eu fui, mas volto novamente com a parte 2. Não sei quando vai ser que eu vou fazer a parte 2 dessa live. Vai ter a parte 2, porque eu achei interessante, mas eu volto com a parte 2 a qualquer momento, entendeu? Em outro vídeo, não sei quando, porque eu devo fazer outros vídeos com outros temas antes de fazer a parte 2 desse vídeo, e eu volto com novos argumentos. Antônio Galvão com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Tchau, fique na paz.